Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem prefere. Essa aula é uma pequena revisão de cálculo apoiada no material que eu publiquei no Classroom. Então, meu nome é Lidiane e essa é uma aula de cálculo diferencial integral 2, mas a gente vai passar pela essa revisão de cálculo 1. Então, tenho boas notícias para vocês, que alguns tópicos não vão agregar na nossa disciplina. São eles: sequências, comportamento de função, então todo aquele negócio de crescimento, decrescimento, máximo, mínimo, concavidades, para nós não vamos usar. E em específico, derivação implícita também não é interessante para o nosso cálculo 2. Então esses tópicos não vamos revisar, porque a gente quer usar só o extremamente necessário. O tópico central que precisa ser revisado nesse plano de cálculo 1 são as derivadas. Por quê? Integração e derivação estão ligadas intimamente. Então a gente precisa rever essas derivadas para a gente poder integrar com tranquilidade no cálculo 2. Então vamos lá. Primeira coisa que eu achei interessante a gente lembrar é sobre as propriedades que a gente tem de derivada de somas e subtrações. Então, a gente tem a regra da soma, então, se eu tenho duas funções somadas, então, f mais g, se eu derivar, eu tenho a derivada de f mais a derivada de g. Então, vejam que eu não preciso fazer a soma para depois derivar. Posso derivar cada uma das duas individualmente e somar o resultado depois. Isso vale também para subtração. Então, se eu tivesse uma diferença, uma subtração entre as funções, mesmo esquema. Posso derivar a primeira, subtrair a derivada da segunda. Então, a gente tem derivadas de produtos e quocientes. Então, tem a regra do produto. Então, se eu tenho f vezes g, quando eu for derivar, eu vou ficar com a derivada de f vezes a g mais a f vezes a derivada de g. Então, olha só, o que a gente está fazendo, seria ótimo que a gente só pudesse derivar cada uma e multiplicar como a gente faz na soma, mas infelizmente não é uma propriedade possível. Então, lembrem assim que deriva uma, multiplica pela outra e depois faz ao contrário. Então, f'g mais fg'. A derivada do quociente é um pouco parecida, a parte de cima é parecida com a regra do produto, só que a gente tem uma diferença. Então, se eu tenho a função f dividida pela g e eu quero derivar, eu vou ter a derivada da função de cima vezes a função de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. Então, assim, parecidíssimo com a regra do produto, só que com uma diferença, ao invés de uma soma. E embaixo eu vou ter a função de baixo ao quadrado. E o que acontece? É importante lembrar que essa função g que está no denominador, essa função que ela está dividindo, ela não pode se anular em nenhum ponto. Então, ela tem que ser diferente de zero para todo o contradomínio que ela tiver. Então, toda a imagem dela tem que ser diferente de zero. Derivadas de composição. Então, a gente tem uma regra específica que chama regra da cadeia para quando a gente está trabalhando com composições. Então, se eu tiver f composta g e eu quiser derivar essa composição, eu vou fazer o quê? Derivo f e componho com g, faço o produto com a derivada de g. Tem uma outra notação que usa bola para composição, mas eu prefiro por usar a outra notação. E um dos motivos é porque para mim é um pouco mais intuitivo. E aí, se você não lembra o que é composição de funções, eis aqui a oportunidade de relembrar. Então, se você tem duas funções e você quer compor, você tem que entender que faz diferença
você compor f com g ou compor g com f. Como assim? Se a minha função f fosse uma pizza e a minha função g fosse um abacaxi, se eu fazer f composta g, eu estou pegando abacaxi e jogando na minha pizza. Agora, se eu fizer g composta f, é assim, ó, zona. Estou pegando um abacaxi e jogando pizza nele. Então, assim, vai pegar a função que está dentro e aplicar na que está fora. Se esse exemplo não é muito intuitivo para você, tenho mais uma tentativa de esclarecer a sua dúvida sobre composições. Então, se você pensar agora que a minha função f é um gato e a minha função g é um peixe, se você fizer f composta g, você vai pegar um peixinho e pôr na boca do gato. Você pegou o peixe e inseriu no gato, na boca nesse exemplo específico. Se você fosse tentar inserir o gato na boca do peixe, então se você fizesse G composta F, você ia ter uma coisa desse tipo. Então lembrem, respeitem a ordem de composição e fiquem atentos porque a gente vai precisar tomar cuidado para não confundir quando a gente está compondo e quando a gente está multiplicando algumas coisas em integrais. Dadas essas regras, tem algumas derivações que elas estão mais na mão, assim, que elas eram mais recorrentes lá no cálculo 1, então a gente vai lembrar delas. Então, quando a gente tinha funções polinomiais, tipo uma coisa x na n, e você queria derivar, o que acontecia? O n que estava no expoente passava multiplicando e a gente subtraía 1 no expoente. Então, a derivada de x na n é n vezes x na n menos 1. Para o caso específico da constante, a gente tinha que quando a gente deriva a constante dá zero. Então, a função logarítmica também apareceu algumas vezes, ela vai ser importante para nós. Que, vamos lembrar rapidamente, que a gente normalmente vê o ln, que é o logaritmo natural, que é um logaritmo onde a base da função é o e. Então, se a gente derivar o ln, a gente sabe que a derivada é 1 sobre x. Agora, não estou dizendo que a gente vai usar, mas se vocês precisarem, tem a fórmula de derivação para um a número real qualquer. Então, se você quiser derivar o log na base a de x, você tem 1 sobre x log na base e de a. A gente também tem a nossa amiga exponencial, então assim, ó, derivar exponencial é tudo que a gente quer como estudante de cálculo. Porque se a base da função for o e, a derivada é ela mesma. Se a gente derivar e na x, dá e na x. De novo, se a gente quisesse pôr uma base que é qualquer número real, aí a gente está com outro problema. E aí, se você pegar a derivada de a na x, dá ela mesma, só que você precisa multiplicar pelo logaritmo natural de a. Em especial, as nossas amigas trigonométricas vão nos acompanhar o cálculo inteiro. Então, relembrando que a derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno. Gente, o maior vilão de prova é derivar cosseno e achar que dá seno. Não, menos seno. E o arco tangente. Não se preocupe muito sobre o que é arco tangente nesse momento. O importante é que a gente saiba que a derivada de arco tangente de x é 1 sobre x ao quadrado mais 1. E assim, tem algumas identidades trigonométricas que vão se mostrar úteis para nós. A primeira delas é que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1.
A outra é sobre seno quadrado de x ser igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E uma coisa muito parecida para cosseno. Um cosseno quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Por quê? Porque esse tipo de função é uma composição. O seno ao quadrado a gente está pegando a função x ao quadrado e compondo com o seno de x. Então, quando a gente for derivar, vamos cair numa regra da cadeia. E aí, às vezes, para a gente não se incomodar, vale muito a pena a gente substituir o seno quadrado por essa identidade, ou o cosseno quadrado por essa. Pode ser que ajude. Bom, e as integrais? Porque, vendo o elemento da disciplina, só tem integrais e integração de cabo a rabo. Então, se essa disciplina só tem conteúdo de integrais e integração, por que a gente precisa revisar derivadas? Vou apresentar para vocês a nossa melhor amiga daqui para frente, a integral. Nesse caso, a integral indefinida de x ao quadrado. Como é que a gente relaciona a integral com a derivada? A gente, no fundo, a gente quer responder a seguinte pergunta. Saber qual é a integral de x ao quadrado é saber qual a função que, se eu derivar, resulta em x ao quadrado. Então, a gente poderia pensar intuitivamente de, pô, mas quando eu derivo um polinômio, eu subtraio 1 lá no expoente. Então, x ao cubo é um candidato? Quase. Por quê que não é? Porque a integral de x ao quadrado vai ser x ao quadrado sobre 3. Por quê? Quando eu derivo, o expoente passa multiplicando, então eu vou cancelar esse 3 que apareceu na derivação com o 3 da fração, e o meu expoente ficou 3 menos 1, que é x ao quadrado. Mas por que tem uma constante ali? Lembra que a derivada da constante é sempre zero? Então a gente pode assumir que qualquer constante que a gente emendar nessa função x ao cubo sobre 3 vai nos dar a mesma derivada, que é x ao quadrado. Então essa foi uma pequena revisão e uma introduçãozinha para o que a gente vai ver na terça. E no material tem alguns exemplos. E qualquer dúvida, então, estou à disposição.